em nome de Jesus. Glória a Deus. É isso, meus irmãos. Vamos para a palavra nessa noite. Aleluia. Gostaria que você abrisse ou acompanhasse aqui no Data Show, Evangelho de Mateus, capítulo 21. Nós vamos ler do verso 23 a 32. Mateus 21, 23 a 32. Se tiver algum irmão que queira ir ao banheiro, beber água, por favor, já vá agora, tá? Eu gostaria que vocês não saíssem do lugar, por favor. Meu querido, só dá mais retorno para mim, eu acho que eu estou meio surdo. Se tiver retorno, aumenta mais um pouco, tá? Só o retorno, por favor. Irmãos, quero pedir a vocês nessa noite, essa palavra é um pouco forte, vamos dizer assim, tá? Um pouco forte. Então, segura aí, não levanta não, tá? Vai embora não, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, vamos até o final, amém? 8h05, só mais uma horinha, por favor, não vai embora não, tá? Por favor, é para nós, tá? Lembre-se, a mensagem veio, pegou eu de um jeito, falei, Jesus amado, mas amém, vamos embora. Vamos ler? Na célula, né, a gente está falando sobre as parábolas. Eu não sei se alguma célula já falou sobre essa parábola também, mas vamos lá, meus irmãos. Versículo 23. Jesus entrou no templo e enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Versículo 24, Jesus respondeu: eu também farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Aí Jesus perguntou no versículo 25: de onde era o batismo de João, do João Batista? Do céu, de Deus ou dos homens? Aí eles discutiram entre si, dizendo: se dissermos do céu, Jesus perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Versículo 27, depois que eles fizeram a reuniãozinha deles, versículo 27, e eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus lhes disse: tampouco direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Ponto. Resposta de Jesus para os religiosos. E aí Jesus continua no versículo 28, falando com eles: o que vocês acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. No versículo 30, e o pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Que mesma coisa? Filho, vá trabalhar na vinha. E ele respondeu: sim, Senhor. Mas não foi. Versículo 31, Jesus falando com eles: qual dos 2 filhos fez a vontade do pai? O que disse que não ia, mas depois mudou de ideia e foi? Ou o que disse sim, Senhor, mas não foi? Aí os religiosos responderam: o primeiro. Eles sabiam quem tinha feito a vontade do pai.
Aí Jesus lhes disse: digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João Batista veio para mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isto, mesmo depois que os religiosos viram publicanos e prostitutas se arrependerem, vocês não se arrependeram e nem creram nele. Amém. Amém? Por favor, não vamos embora. Foi Jesus quem disse, tá? Segura aí, dá uma amarrada na cadeira, por favor. Irmãos, glória a Deus. Bom, nós vamos chegar a um fato aqui no final da mensagem, que é: qual dos dois filhos somos nós? Qual dos dois filhos somos nós? Aquele que diz a princípio, não quero, mas depois pensa, se arrepende e diz, eu vou? Ou aquele filho que diz, sim, Senhor, eu vou, mas no final não aparece? Eu quero começar perguntando, qual dos dois filhos somos nós? Porque depois Jesus vai fazer uma pergunta, e qual dos dois agradou o Pai? Bom, irmãos, Mateus 21 nós lemos um trecho, versículo 23 ao versículo 32. Há alguns domingos nós falamos um pouquinho antes, no mesmo capítulo, que Jesus entrou no templo e fez o quê? Foi chutando barraca, tinha mercadores, tinha gente fazendo um monte de coisa lá, vendendo, comprando, lembra? Gente vendendo, comprando, gente fazendo negócio, e Jesus chega, destrói tudo e fala, vocês estão fazendo da casa do meu pai um covil de ladrões, mas isso não pode ser assim, esta casa é chamada casa de oração. Daqui a pouco os coxos, os cegos começam a entrar no templo, Jesus cura todo mundo, as crianças começam a cantar Hosana, o filho de Davi, os religiosos ficam loucos, nosso negócio está acabando. Quem é esse cara? Quem é esse Nazareno? Quem é esse Galileu? Vocês lembram dessa mensagem? É um pouquinho antes, no mesmo capítulo. Mas qual que é a introdução, vamos dizer assim, para que a gente entenda? Jesus está a caminho de Jerusalém. Aqui Jesus está há uma semana, ou melhor, há 4, 5 dias de ser crucificado. É a última semana de Jesus. Ele chega em Jerusalém, e ao chegar em Jerusalém, ele tem uma recepção, onde a Bíblia vai chamar de entrada triunfal. O povo estava sofrendo muito. Por quê? Porque havia muita opressão, havia opressão romana, havia opressão dos herodianos, da dinastia de Herodes, havia opressão até dos religiosos, desses homens da qual Jesus tem embates. Quero abrir um parênteses aqui, você vai ver sempre Jesus tendo embates com pecadores que não se acham pecadores, se acham melhor do que os outros, que são os religiosos. Com todos os pecadores que Jesus se encontrou e bateram no peito e disse, eu sou pecador, Jesus acolheu todos eles. Então, Jesus agora ele está diante dessas pessoas. Então Jesus, ao chegar em Jerusalém, na sua primeira aparição, logo na sua entrada,
acontece então o que a Bíblia vai narrar no próprio capítulo 21, nos primeiros versículos, de entrada triunfal. Ele é aclamado pelo povo, o povo está sofrendo por todos os lados, o povo sofre espiritualmente, sofre fisicamente, o povo está realmente muito sofrido aqui. E então eles começam a fazer o quê? Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus começa a ser aclamado, Jesus começa a ser adorado, e a palavra Hosana, em sua tradução mais próxima, salva-nos ou ajuda-nos, Senhor. Então é o clamor que o povo está pedindo, é o clamor do povo, talvez seja o meu e o seu clamor, Hosana. Eu quero dizer que quando Jesus chega, irmão, ele transforma, vamos dizer assim, amém? Ele transforma, irmãos. Então Jesus entra em Jerusalém através dessa narrativa da entrada triunfal. Depois disso, o texto vai dizer para nós que acontece a purificação do templo, que é aquilo que nós dissemos, onde ele chega e expulsa os que vendem, os que compram. Depois que ele tem um embate com os religiosos, que os religiosos falam: o que está acontecendo aqui? Você não está ouvindo o que essas crianças estão falando? Jesus fala: vocês nunca ouviram o que estava escrito? Da boca dos pequeninos é que sai o perfeito louvor. E então Jesus depois deixa eles, vai para Betânia, passa a noite em Betânia, e no dia seguinte Jesus volta para Jerusalém, volta para o templo. E aí é onde nós lemos, versículo 23, Jesus entrou no templo. E ao entrar no templo, aquele pessoal que no dia anterior tinha visto tudo o que aconteceu, viu a entrada triunfal, viu Jesus ser aclamado, viu Jesus acabar com o negócio deles, chega para Jesus e fala assim: com que autoridade você faz essas coisas? Quem te deu autoridade? O texto diz: com que autoridade estás fazendo essas coisas e quem te deu essa autoridade? Aí, meus irmãos, essa pergunta, nesse contexto, porque quem fez a pergunta foram os religiosos, amém? Foram os fariseus, os saduceus, aquele pessoal do templo. E esse pessoal do templo está contaminado. Que contaminação seria essa? Há uma contaminação nesse pessoal de querer saber quem é que manda. A verdade aqui, eles não estão preocupados com outra coisa a não ser: quem que te mandou aqui, Galileu? Você que saiu lá da Galileia, você que está aqui dizendo aí algumas coisas, dizendo para a população coisas diferentes daquilo que a gente fala. Quem te mandou? Qual que é a sua patente? Mostra para mim a sua carteirinha. Quem que é o seu superior? Mostrando que esse pessoal, a ideia deles, o pensamento deles, é somente como se houvesse uma autoridade humana. Eles não estão entendendo e nem preocupados se Jesus vem ou não de Deus, se a mensagem de Jesus é de Deus ou não. Eles estão preocupados com quem manda, quem que está por trás de você. Já ouviu? Eu não sei se vocês já viram essa expressão, quando chega alguém, principalmente no ambiente corporativo, né, empresarial, empresas, uma pessoa chega assim: eu quero falar com o patrão. Quem que é o patrão? Eu não quero falar com o peão. Já ouviram isso? Eu não quero falar com o peão, eu quero falar com o patrão. Quem é que manda aí? Só para vocês terem uma ideia da mentalidade daqueles religiosos, entendem mais ou menos qual que é a mentalidade deles? Cara, fala quem você é, onde você está vindo, quem é você e quem é que te mandou aqui? Jesus, sendo Deus, conhecendo a mentalidade, o coração já contaminado, porque esse pessoal aqui está contaminado, irmãos. Essa é a grande realidade. E Jesus, sabendo disso, vira para eles
e diz para eles: olha, vocês estão me fazendo uma pergunta, certo? Então eu vou também fazer uma pergunta para vocês. Aí, se vocês me responderem, eu respondo com que autoridade estou fazendo isso. Combinado? Aí Jesus faz uma pergunta para eles: o batismo de João é de Deus ou é da terra? É de Deus ou é dos homens? A pergunta de Jesus. Mas antes ainda de falar sobre a pergunta de Jesus, quando esses homens, representantes do templo, falam com Jesus nesse tom, porque o tom que eles estão falando com Jesus, só para a gente entender, irmãos, por favor, eu gostaria que vocês entendessem isso. É um tom igual a gente citou aqui, mais ou menos. Quem é que manda? Quem que é o chefe aqui? Entende? É assim que eles estão tratando Jesus. Então, o que acontece com esse pessoal? Esse pessoal do templo, a espiritualidade deles, elas não se sustenta. Ela não é uma espiritualidade autêntica. Não se sustenta. E o que acontece? Eles estão simplesmente fascinados pela posição. Eles têm uma posição diante da sociedade, diante das autoridades. É isso que os fascina, é isso que os move, e é isso que eles não querem perder. Entende? Eles não querem perder isso. Então, eles estão preocupados com isso. A partir disso, então, nós vamos continuando. Jesus faz então a pergunta: o batismo de João é de Deus ou não? Aí eles vão fazer uma reuniãozinha. Olha o versículo 25. Eles se reúnem e dizem: olha, esse Jesus agora pegou a gente. Agora o que a gente vai fazer? Porque na verdade, irmãos, eles sabem a resposta, mas eles jamais admitiriam. Certo? Aí, o que eles conversam entre si? Inteligentemente, pensa, os religiosos são pessoas aqui estudadas, pessoas eruditas, pessoas com nível intelectual alto, certo? Eles não são bobinhos, são espertos, são articuladores, são pessoas que articulam entre Roma, enfim, pensa o nível dos caras, certo? Vamos entrar na história. Olha o nível deles. E eles se reúnem e falam: olha, se a gente disser que a mensagem de João é uma mensagem que veio de Deus, ele vai falar para nós: então por que vocês não acreditaram? Ele sabia. Por que vocês não acreditaram, sendo que é uma mensagem que veio do céu, uma revelação de Deus para nós? Então a gente não pode falar que é do céu, porque senão a gente vai ouvir dele, a gente vai apanhar dele, que ele vai falar: vocês não acreditaram. E também, se a gente falar que não, se a gente falar que era dos homens, que não era divino, que era uma coisa dos homens que ia passar, nós vamos perder o povo, porque o povo acredita que João é um profeta, que João é de Deus, que o que o João fala, Deus cumpre. Se nós dissermos ao contrário disso, nós vamos perder o povo. Nós não podemos perder o povo. O povo precisa estar do nosso lado. Entende isso? Porque se nós dissermos: olha, isso aí é humano, não é de Deus não, o povo vai ficar louco, o povo pode se revoltar. Olha a preocupação deles. O povo pode se revoltar, os romanos vão perceber isso, vai dar ruim para nós. Nós vamos perder status, nós vamos perder posição. Nós não podemos perder o povo tem que estar aqui, na palma da nossa mão. Por isso, irmãos, esse pessoal nunca melhora. Tudo que eles falam é só da boca para fora. Olha só a mentalidade do povo, dos homens de Deus,
que estavam no lugar de cuidar das pessoas, de alimentar as pessoas, de ser alguém, de serem uma representação de Deus. Olha a mentalidade deles. Eles não tinham autenticidade, irmãos. O negócio deles era politicagem. É com isso que eles estavam preocupados. Com isso. Nós não podemos perder o povo. Nós não podemos dizer que é do céu, porque senão ele vai falar assim: vocês não creram, como vocês podem afirmar? Aí, irmãos, eles, depois de conversarem sobre isso, fazerem a reuniãozinha deles, resumiram: o povo nós não podemos perder. Nós temos que manter o povo a qualquer custo. O povo tem que acreditar em nós. Nós não podemos dizer que é do céu, porque senão ele vai bater na gente. Aí eles viram para Jesus na maior cara lavada, onde nós podemos também dizer na maior cara de pau, e diz assim: não sabemos. Olha que bonito. Os mestres, doutores, que sabiam muito bem o que estavam fazendo, viraram para Jesus e disse: não sabemos. Que lindo, né? Que resposta fantástica. Aí então Jesus vira para eles e fala o quê? Ah, é? Vocês não sabem? Vocês não sabem? Eu não acredito que vocês não sabem. Vocês não sabem, certo? Não sabemos. Então, eu também não vou dizer para vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Jesus pega, irmãos, olha que fantástico isso aqui. Jesus, ele faz um deslocamento. O que ele faz? Ele pega aquela discussão de quem é que manda aí? Quem é que está por trás de você? Que essa é a pergunta dos homens. Quem é que está por trás de você? Jesus pega então essa discussão de autoridade, assuntos sobre autoridade, e leva para autenticidade. Pega uma conversa onde eles querem, sabe, manipular, querem saber o que está acontecendo. Jesus fala: então eu quero ver se vocês são autênticos. Fala para mim sobre João, me dá essa resposta. Quero ver se vocês são autênticos. Ali Jesus mostrou realmente quem eles eram, que não havia autenticidade nenhuma. Não tem autenticidade aonde, irmãos, há apenas fascinação por posição, por poder. Não há autenticidade. Pastor, onde você quer chegar com isso? Nós precisamos refletir quem nós somos. Em que posição nós estamos? Em que lugar nós estamos? Em que lugar estamos nós? Então, Jesus pega essa conversa de autoridade. Quem é que manda? E mostra para eles se eles têm ou não autenticidade, e fica provado ali que zero autenticidade com eles. Eles são pessoas que estão preocupadas com outras coisas, menos com a palavra de Deus. E então Jesus dá essa resposta: bom, como vocês não têm autenticidade, eu não tenho que falar nada para vocês. Vocês não precisam saber. Entende? Jesus está falando: vocês não entendem. Vocês estão longe. Vocês são igual o segundo filho. Estão no templo, estão fazendo tudo certinho. Sim, Senhor, eu vou para a vinha, eu vou. Sim, Senhor. Aleluia, glória a Deus. E irmãos, não sou contra experiências com Deus, não é nada disso. Só estou dizendo que o que Jesus pede de verdade a gente não faz. É isso. O que Jesus pede de verdade a gente não faz. Mas vamos lá, tem mais, não vai embora não, por favor. Fica aí, irmãos. Bom, depois de Jesus falar sobre isso com eles, Jesus ainda acrescenta, fala: olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Um homem tinha 2 filhos. Um homem, um pai, depende da sua tradução, tinha 2 filhos. Versículo 28. E ele chega ao primeiro filho e diz assim: filho, vá trabalhar na vinha.
Aí esse primeiro filho fala assim: não, eu não quero, pai, não estou afim, não quero ir não. Não, vou fazer outras coisas, não quero. Mas daqui a pouco esse filho muda de ideia. Esse filho pensa, fala: meu pai está me chamando, meu pai está aqui mostrando para mim, pedindo para eu fazer. E ele, a Bíblia diz que ele pensou, mudou de ideia. E ao mudar de ideia, o que ele fez? Foi para a vinha. E aí a Bíblia continua dizendo, Jesus continua, e ele faz a mesma pergunta, direciona o segundo filho a mesma coisa, fala: olha, filho, vá trabalhar na vinha. Aí o segundo filho fala: sim, Senhor, sim, eu vou. Mas aí não apareceu, não foi. Aí Jesus faz uma pergunta no versículo 31: qual dos dois agradou o pai? Qual dos dois? Aí eu pergunto para nós essa noite: quem somos nós? Qual dos dois filhos somos nós? Aí Jesus vai desdobrar aqui as características dos dois. Vamos dar sequência? Que tipo de relacionamento nós temos com Deus e que tem sentido e valor de fato na nossa vida? Qual que é o tipo de relacionamento que você tem com Deus, irmãos, e realmente faz sentido mesmo? Hoje nós temos dentro da igreja, vamos chamar assim, não estou falando só da nossa igreja, num contexto geral, duas propostas de relacionamento, vamos dizer assim. Quais seriam essas duas? As mais conhecidas, tá? As mais conhecidas. Duas propostas. Primeiro é aquela onde as pessoas são alinhadas à prática da teologia, a doutrina, do ensino. Entenda, irmãos? Isso que eu estou dizendo não é contra isso, tá? O que eu estou dizendo é que as pessoas colocam essas duas coisas que eu vou citar muitas vezes como base, entende? Como base, tá? Mas não, o que a gente vai aprender aqui é que essas duas coisas não são a base, ok? Espero que vocês entendam. Vamos lá. Então, quais são as duas propostas? Primeiro, alinhados à teologia, à doutrina, ao ensino, é o pessoal que busca, né, sistematicamente, profundamente, é organizado, é estruturado dentro da escritura, nas minúcias e tudo mais. E às vezes até um pouco bitolada. Por exemplo, tem pessoas que podem chegar, nunca ninguém fez isso, mas pode chegar: pastor, me dá o estatuto da igreja, o regimento interno, eu quero ler, eu quero ver certinho o que tem que ser feito, o que precisa ser feito, porque eu quero andar certinho. Como que tem que fazer, sabe? O que diz o estatuto da igreja? Então aí a pessoa ela quer andar de acordo com aquilo e coloca aquilo como base. Se eu fizer o que o pastor pediu para fazer, eu estou salvo. Entende? Mais ou menos isso? Se o pastor falou para eu fazer isso, amém, eu vou fazer o que o pastor pediu para eu fazer. E aí ela pega a fala do pastor e às vezes coloca até acima da escritura. Não, porque o meu pastor disse para eu fazer isso. Entende? Pessoas ligadas muito a essa linha. Aí tem uma outra linha, que tem pessoas que vão atrás dos encontros, das reuniões, com aquela busca por sensações, por movimentos, sabe? Por aquelas coisas mais onde eu preciso sentir um arrepio. Se eu não sentir um arrepio, não é de Deus, eu não senti a presença de Deus, sabe? Entenda, irmãos, eu já senti muitos arrepios, Deus já ministrou muito ao meu coração e continua ministrando através de experiências, mas eu estou falando que isso não é base, amém? Isso não é base. Deus vai continuar falando, ministrando, só que a gente precisa aprender nessa noite que Jesus está ensinando que
nós seguirmos o que o estatuto está dizendo, e eu ficar buscando experiências mirabolantes e tal, isso não é base. Porque talvez você conhece lugares que buscam experiências mirabolantes, não é, João Vitor? O bolo, por exemplo, não é verdade? Eu não sei se os irmãos têm o hábito de acompanhar a internet, os memes de internet, e lá você vê, irmãos, não é, Dênio? Rapaz, não é, João Vitor? Não é, Carla? Enfim, irmãos, quem já viu sabe do que eu estou falando. Umas coisas fantásticas, o pessoal muito criativo, né? Criativo demais. Então tem pessoas que buscam esse tipo de experiência e acreditam que essa é uma base. Essa é uma base. Outros são apegados inteiramente às minúcias e acreditam que é uma base, mas não é isso que Jesus está ensinando aqui. O que Jesus está ensinando, meus irmãos, Jesus vai começar a dizer para nós aqui, que nós lemos, que a relação com Deus não é somente a teologia, nem os movimentos, o misticismo, essas coisas todas. Não é isso. Jesus está dizendo para nós que o que faz a diferença, que o que realmente nos leva a ter uma relação com Deus é o que a pessoa faz na prática. É a prática do Evangelho, é a prática da obediência, do que Jesus pediu. Por que o primeiro filho agradou o pai? Porque a princípio ele falou, não quero, não. Mas depois, o filho, observe, depois o pai não foi de novo falar com ele. O pai não precisou falar duas vezes. O convite do pai fez o filho pensar. Na hora o filho rejeitou, mas depois as palavras de Jesus, as palavras do pai ficaram dentro da sua mente, do seu coração, e então ele muda de ideia. Então ele se arrepende, entende? Ele não precisou sentir arrepios. Vocês estão entendendo isso? Não foi um arrepio que fez ele mudar de ideia. Não foi um fundo musical. Não foram essas coisas que muitas vezes nós criamos para atrair a presença de Deus. Porque muitas vezes nós criamos, não criamos? Ambientes, momentos. Não, nós vamos fazer isso porque através disso o Espírito Santo pode agir sim, irmãos, mas ele age a hora que ele quiser, como ele quiser, do jeito que ele quiser, em quem ele quiser. Assim como ele agiu ontem, no meio da rua, em meio às marmitas, em meio às lágrimas, em meio aos desabafos. E Jesus agiu lá, Bia, Felipe. E às vezes a gente acha que a gente vai criar aqui. Não, irmão Cleverson, no próximo domingo você traz um canhão de luz, joga aqui uma fumaça, né, sabe? E nós vamos criar aqui um ambiente. Eu quero dizer para vocês, irmãos, não sou contra isso não, nós podemos fazer sim, podemos fazer, como também nós não fazemos, mas o que eu quero dizer é que isso não vai, como eu posso dizer, encantar a Deus. A gente muitas vezes pensa que as nossas coisas são elas que vão criar um ambiente para que Deus se manifesta e tal. Não é isso. Filho, vai para a vinha. E talvez você fala, pai, eu não estou com vontade. Sabe, eu não quero. Olha, de novo, Jesus. Eu não quero perdoar aquela pessoa. Aquela pessoa me fez muito mal. Pai, eu não vou para a vinha. Não vou. Mas aí depois, o filho pensou, falou assim, quer saber? Eu vou. Quer saber? Eu vou. E trabalhar na vinha, se nós fazemos uma analogia do tempo de Jesus,
Era um trabalho que realmente, ó, regaçar a manga. Ir lá pegar, eu não sei, os irmãos que trabalham, que já trabalharam, né, na roça, na lavoura, sabe qual que é o procedimento. Talvez ir lá pegar uma enxada, um rastelo e tirar os excessos, não é verdade? Ir lá e limpar. Trabalhar na vinha é pegar alguns irmãos e fazer marmita, depois entregar para aquelas pessoas que ninguém quer ir atrás. Trabalhar na vinha, muitas vezes, é pedir perdão para a esposa, pedir perdão para o esposo, pedir perdão para os filhos, reconhecer que errou, porque aí o pai fala, vai trabalhar na vinha, ou em outras palavras, conversa com a sua esposa, conversa com o seu filho. Não, não vou. Meu filho? Não. Minha mãe? Meu pai? Não. Jamais. Não vou. Aí, daqui a pouco, uma voz, a palavra do pai está lá dentro, e aí começa a tocar em você e fala, não, eu vou, pai. Eu vou. Eu vou. Mas existem aqueles que falam a princípio, não, eu vou, pai, pode deixar, pode contar comigo, estarei lá. Aí termina o dia, cadê? Cadê? Qual dos dois fez a vontade do pai? Os inteligentes religiosos, obviamente, primeiro. Ah, é? Agora eu pego vocês. É lógico que Jesus não tinha, irmãos, essa intenção, mas Jesus estava ali para realmente mostrar para eles. Ah, é? Então o primeiro, certo? Então eu vou dizer para vocês uma coisa. Sabe os publicanos? Sabe as prostitutas? Então, sabe esse pessoal? Eles estão entrando primeiro do que vocês no reino de Deus. Sabe aquele corrupto que se vendeu, que é nosso irmão, mas se vendeu para trabalhar para os romanos? Sabe aquele corrupto que você deserdou ele, fala, esse não é mais meu irmão? Olha o que ele fez. Sabe ele? Irmãos, Jesus está falando isso para homens que atuam dentro do templo, para pessoas inteligentes, para pessoas que estão acostumadas a andar como que fala? Isso, andar na linha, sabe? Aquelas pessoas que falam bonito, aquelas pessoas que têm assim, as melhores amizades, as melhores influências, pessoas que falam difícil, entendeu? Não é pessoa que está acostumada a andar com o povo. Aí Jesus está falando para eles assim, sabe os corruptos? Sabe aquela galera lá que vocês desprezam? Sabe, lembra deles? Na sociedade de Jesus, desculpa as mulheres, mas eu vou falar de acordo com a realidade da época. As mulheres não valiam nada. É uma realidade. No tempo de Jesus, as mulheres não tinham voz para nada. E eu estou falando de mulheres de família, certo? Mulheres que eram casadas, que tinham uma família, que eram respeitadas. Até essas mulheres não tinham voz para nada. Aí você imagina uma prostituta. Aí Jesus fala assim, sabe as prostitutas? Falando para esse pessoal, sabe essas prostitutas? Elas estão entrando antes de vocês. Por quê? Porque João Batista veio, pregou justiça, veio trazer o reino de Deus. João Batista veio pregar aquilo que vocês não têm coragem de pregar. E quem ouviu, quem acreditou, quem se arrependeu, foram os corruptos.
foram as prostitutas. Mas vocês não creem em nada. E detalhe, ainda vocês viram tudo isso acontecer. Vocês viram os publicanos, viram as prostitutas, viram eles se convertendo, viram eles tendo a vida transformada. E mesmo assim, está no versículo 32, mesmo assim, vocês vendo tudo isso, vocês não se arrependem, vocês não creem. Jesus está dizendo, vocês parecem que fazem tudo certinho, vocês parecem, mas vocês são igual o segundo filho. Eu vou, pai, eu vou, mas não dá as caras. Qual dos dois filhos agradou o pai? Qual? A gente vê, irmãos, eles completamente desconectados da verdade. Aí quando você vê a escritura, você vê um centurião romano, você vê uma mulher cirofenícia, você vê um Cornélio, pessoas que eram de fora, pessoas que não tinham nada a ver com os judeus. Cornélio estava orando na sua casa, lhe aparece um anjo e fala: Cornélio, as suas orações foram ouvidas, as suas esmolas foram recebidas diante de Deus. Um gentil, um estrangeiro. E os religiosos não acreditam. Eles não querem saber. Qual dos dois filhos nós somos? Qual dos dois filhos nós somos? Quando essa mensagem veio, eu falei: meu Deus, qual filho eu sou? E eu me vi muitas vezes como o segundo filho, que disse muitas vezes: não, eu vou, Senhor, mas não foi. Pode deixar, conta comigo, mas não foi. Qual dos dois filhos nós somos? Nós podemos até falar que acreditamos, mas acreditamos de verdade naquilo que a gente faz, sabia? Não é no que a gente fala, é no que a gente faz. Por exemplo, se a gente fala sobre evangelização, se a gente fala sobre misericórdia, se a gente fala sobre amor, se a gente fala sobre perdão, mas se eu não faço isso, tudo conversa fiada. Tudo conversa fiada. Eu, na verdade, não acredito. Eu não estou praticando. Por isso que relacionamento com Deus não tem a ver com as experiências somente, e nem com o cumprimento da cartilha. Tem a ver com a prática do que Jesus pediu para eu fazer. Então não adianta, irmãos, eu falar para vocês: irmãos, vamos, porque a evangelização é importante, a misericórdia, o acolhimento, se a gente não faz isso. Essa atitude é a famosa hipocrisia. Eu digo uma coisa, mas faço outra. O que cativa o seu coração? O que drena a sua energia? O que você gasta a sua energia? O que você faz? O que faz você gastar tempo? Onde você gasta seu tempo? Seus recursos? O seu talento? Onde você coloca tudo isso é onde realmente é o lugar que você acredita. É o que você faz. É o que você está fazendo. O primeiro filho, ele mudou de ideia, mas não foi porque foi alguém lá e deu uma palavra motivacional para ele. Ele simplesmente pegou, foi trabalhar na vinha, foi praticar o que o pai pediu para ele fazer. Foi praticar. Aquele pessoal teve que ouvir muitas coisas, como nós falamos dos publicanos.
e das prostitutas, esse pessoal está ouvindo, esse pessoal está se arrependendo. Aqui, irmãos, no nosso tempo, nos nossos dias, você pode colocar publicanos e prostitutas, quem você quiser, as qualificações que você quiser. Esse pessoal está se arrependendo primeiro do que muitos do que estão dentro da igreja. Estão tendo um encontro com Jesus de verdade, porque ouviram, porque creram. Essa palavra entrou, essa palavra transformou, essa palavra trouxe para eles realmente sentido, porque esse pessoal, eles romperam com todo mundo. O publicano era odiado, a prostituta era muito mais desprezada do que qualquer outra coisa. Estavam completamente desconectados. Foram esses que Jesus falou, são eles que estão se arrependendo, são eles. Lembra de Zaqueu, o publicano? O que acontece com Zaqueu? Zaqueu, meus queridos, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, quando a mensagem do evangelho atinge Zaqueu, Zaqueu não disse assim, olha, agora eu vou membrar aqui no ministério de Jesus, vou abrir uma igreja aqui em Jericó, vou abrir a primeira comunidade de Jesus aqui em Jericó. Não. Zaqueu, quando a palavra entrou, quando Jesus realmente tocou, Zaqueu disse assim, eu roubei, eu menti, eu enganei. Quem de nós tem coragem? Quem de nós tem coragem de assumir quem somos, de verdade? Eu roubei, disse Zaqueu. E por causa disso, por conta dessa palavra, desse Jesus, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou devolver. E aquele da qual eu roubei, eu vou devolver mais. Eu não vou devolver só o que eu roubei, eu vou devolver mais. Ah, irmãos, é isso que Jesus faz, de verdade. Então, por favor, não vamos entrar aqui, irmãos, e achar que nós somos, igual eu falei quando eu estava falando do batismo. Não, porque eu já sou batizado. Não, ninguém é anjo, ninguém é perfeito, perfeito é só Ele. Agora, quando eu me arrependo, quando eu falo igual Zaqueu, eu roubei todo mundo o tempo todo. Esse era o Zaqueu. Zaqueu falou, então agora eu vou devolver. Aqueles a quem eu enganei, eu vou devolver mais. Aí depois que Zaqueu assume quem ele é e o que ele vai fazer, Jesus falou assim, agora a salvação entrou nessa casa. A salvação entrou quando ele reconheceu. Ele olhou para ele e falou, eu sou o Zaqueu, é esse aqui, esse é o Zaqueu. É o corrupto, é o que rompeu, é aquele que quando a mensagem chegou, ele falou assim, eu não vou para a vinha não quero, eu quero outras coisas, mas aí uma voz falou ao coração dele, e falou, eu vou para a vinha sim, eu vou. Eu não sei se você é daquele que diz, eu vou, Pai, sim Senhor. Aqui na tradução da NVI fala, sim Senhor, mas não foi. Não sei se você está com esse coração, que ainda não consegue crer, ainda age como esses homens, esses religiosos que nunca mudam, que nunca melhoram, é só da boca para fora, entra ano, sai ano e nunca melhora, é só da boca para fora.
só da boca para fora. Com que autoridade você faz isso? Quem é que manda? Eu quero saber. Quem é que está por trás de você? A preocupação da mentalidade de quem não está mais, não acredita mais. Esse pessoal nem acredita mais, irmãos. Eles estão tão envolvidos na politicagem que eles nem acreditam mais de verdade. Eles só estão cumprindo os seus rituais. Talvez a gente está assim, só entra culto, sai culto, entra domingo, sai domingo. Não porque eu tenho que ir, porque eu faço isso na igreja. Não porque, irmão, se a sua espiritualidade estiver baseada só os domingos e o que você faz na igreja, em nome de Jesus, vai para os pés do Senhor. Não fique só baseado no que a gente faz aqui de domingo, ou até mesmo nas terças e nas quintas. A nossa vida com Deus é contínua. É contínua. Então, o que o Senhor Jesus está ensinando para nós? Que nós não podemos ser desses que nunca melhora, que é só da boca para fora. Porque esse pessoal está envolvido e preocupado com outras coisas. Esse pessoal representa esse irmão, segundo filho, que diz: sim, Senhor, mas não faz nada. Mas não faz. E por um momento, em alguma circunstância, enquanto eu estava meditando, eu me vi nessa forma, como eu falei para os irmãos, quantas vezes? Não foi só uma, 2, 3, 5, 10, meu Deus, incontáveis vezes. Mas aí a gente vai entendendo o que Jesus pede. E essa noite eu gostaria que você pensasse, irmãos, refletisse. Se você é daqueles que chegou aqui talvez essa noite dizendo: não vou, Senhor, o Senhor está me chamando. E entenda, irmão, trabalhar na vinha, a gente precisa desconstruir algumas coisas, porque às vezes a gente pensa que quando o Senhor nos chama para trabalhar na vinha, é trabalhar na igreja, trabalhar dentro do templo, dentro daquilo que a igreja oferece. E igual eu disse, isso não tem problema nenhum, mas não é só sobre isso. Trabalhar na vinha, irmãos, é lá fora, é na sua vida, no seu dia a dia. Vem trabalhar na vinha. Para nós, os líderes, por exemplo, os líderes de célula, muitas vezes trabalhar na vinha é socorrer aquele irmão da sua célula que está com dificuldade. Os jovens, os líderes dos jovens, socorrer um jovem que está ali precisando. Para nós, para mim, para todos nós, é estar atento, é cuidar, é acolher, é perdoar. Aí a gente fala: não vou, não quero, não faço isso. Mas faça como o primeiro filho fez, muda de ideia, se arrependa, muda de ideia e aparece lá. O pai não vai precisar chamar você 2 vezes, porque a palavra do pai já foi lançada, a palavra do pai já está sobre você. Filho, olha isso, você não é empregado, amém? Você não é empregado, você não é um servo, você é filho. Pastor, mas eu fiz isso, fiz aquilo. Ei, você é filho. Filho, vem trabalhar na vinha. E talvez você disse: não posso, não dá, não consigo. Pensa, muda de ideia. Pensa no pai que você tem. Pastor, eu não tenho como liberar. Olha o que já foi liberado sobre você, como filho. Você tem noção do que já foi liberado sobre a sua vida como filho? Então agora ouça a voz do Pai e vamos liberar também. Pastor, é difícil. Lógico que é difícil, irmão. Se fosse fácil, eu não estava falando sobre isso.
Todos nós recebemos muito do Pai. Muda de ideia, vai para a vinha, arregaça as mangas, libera. Tempo de liberar. O que mais nos prende são nessas questões sentimentais, os nossos sentimentos. Somos muito presos a essas coisas. Nos ferem, nos machucam. E sim, é onde nós somos mais afetados, irmãos. Mas nessa noite, ouça a voz do teu Pai, dizendo para você: filho, vem, filho. E mesmo que a princípio você já disse não, eu quero dizer para você, olha só isso, você já rejeitou muitas vezes, mas se você muda de ideia, a vinha está lá te esperando, o Pai está lá te esperando. E às vezes você está aqui essa noite falando assim: Senhor, me dá um sinal, Senhor, fala comigo, me mostra, Senhor, fala alguma coisa, usa alguém para falar comigo. Você está pedindo um sinal, e muitas vezes Deus não dá sinal, porque Ele já deu uma palavra para você. Ele falou: filho, vai para a vinha. E aí você não quis ir para a vinha, você disse: eu não vou. Mas a palavra continua liberada. E que palavra é essa? Filho, vem. Filho, vem. E o que cabe agora é eu e você mudar de ideia, se arrepender e ir para a vinha. A atitude nossa agora, a palavra de Deus já foi liberada. Vem, filho. Agora eu e você precisamos agir e ir. Agora quem vai fazer sou eu e você. A vinha está lá, o Pai está lá. O que nós vamos fazer? Muda de ideia essa noite. Se você se colocou, se viu como o segundo filho, assim como eu também me vi, quer dizer para você, ainda dá tempo de mudar. E se você é o primeiro filho que disse não, mas está aí, eu sei que eu tenho que ir, eu sei que eu tenho que ir, então vai, em nome de Jesus, vai, tenha coragem, se posicione essa noite e vai para a vinha em nome de